Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 7 e 8. No capítulo 7, Isaías trará uma mensagem de esperança. A grande maioria dos comentaristas chama o capítulo 7 ao 12 de o livro do Emanuel, ou o volume do Emanuel, que significa Deus conosco, por causa da mensagem das revelações do profeta sobre o Messias. O capítulo 7 inicia com a iminente invasão da Síria e de Israel a Judá. Neste tempo, quem governava a nação era Acaz, neto do rei Uzias. A notícia fez com que o medo invadisse a casa real, bem como o coração de todo o povo. Verso 2. Informaram ao rei: a Assíria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Efraim foi o nome dado ao reino do norte, uma vez que Efraim era a maior tribo entre as 10 que constituíam o reino do norte. Deus envia o profeta Isaías a levar uma palavra de ânimo, de fé e coragem ao rei Acaz, verso 4. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. O coração do rei estava atribulado, mas a palavra de Deus foi enviada para dar-lhe esperança. Dos versos 5 ao 9, Deus deixará bem claro que nenhuma dessas duas nações prevaleceriam contra Judá. Nenhuma delas subsistiria. Os seus reis, para o Senhor, como lemos no verso 4, não passavam de 2 tocos de tições fumegantes. Não importa qual seja a sua tribulação, o seu medo ou desânimo, apegue-se à palavra de Deus. Ela tem sempre uma mensagem de esperança a todos nós. Nada pode contra o poder do nosso Deus. Não há poderes nem principados capazes de amedrontá-lo, quanto mais detê-lo. Dos versos 10 ao 16, Deus dará a promessa do Emanuel. O Senhor falou para que Acaz pedisse o sinal que quisesse. O Senhor estava disposto a dar um sinal a Acaz para que a sua fé fosse fortalecida, mas ele não quis com uma justificativa hipócrita, pois já estava resolvido em seu coração colocar a sua confiança na Assíria. Versos 11 e 12. Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Ainda assim, diante desse abuso de paciência, Deus faz uma grande promessa. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esse sinal foi cumprido no nascimento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 35. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Todavia, esse sinal de Isaías, do capítulo 7, versículo 14, também pode ser entendido como um recado de Deus, de que ele estava com seu povo e cuidaria do seu povo. O Senhor deixa claro que antes que esse dia chegue, os 2 reis que Acaz tanto temia seriam destruídos. Verso 16. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. Na verdade, esse fato se deu em 732 a.C., quando Tiglat-Pileser III, rei da Síria, destruiu Damasco. E cerca de 10 anos após a destruição de Damasco, Samaria estava passando por um longo cerco e acabou também sendo destruída. 2 Reis, capítulo 16, do verso 7 ao 10. Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acaz ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente para o rei da Síria. Ele atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para Quir e matou a Rezim. E então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria.
Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. Acas voluntariamente se submeteu ao rei da Síria, dizendo: sou seu servo e vassalo. Diante desse acordo, dessa aliança, da confiança depositada por Acas na Síria, muitos males vieram sobre Jerusalém, que estão descritos em Isaías capítulo 7, do verso 17 ao 25. Versículo 17. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a sua descendência, sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Maldito o homem que coloca sua confiança no homem e não no Deus Todo-Poderoso. A própria Síria seria um instrumento de Deus para devastar Judá. Em 4 figuras, Isaías descreve o que Judá enfrentará. Primeiro, ele comparou o inimigo a abelhas assassinas que invadiriam toda a terra, verso 18. Em segundo lugar, Isaías comparou o inimigo a uma navalha alugada. O rei da Síria, contratado por Acas, rasparia todo o cabelo, simbolizando a nação de Judá. Lembre-se que no Antigo Oriente, raspar o cabelo e a barba era um sinal de profunda humilhação e grande sofrimento. Versículo 20. Era exatamente isso que aconteceria com Judá, seria humilhada. A terceira figura foi de escassez de alimento, dos versos 21 ao 22. E, finalmente, as áreas, uma vez cultivadas, se tornariam pasto, seriam invadidas por bovinos e ovinos, só haveria mato. Versículos 24 e 25. No capítulo 8, do verso 1 ao 22, Deus dá um aviso de julgamento, dando continuidade ao capítulo 7, afirmando que Judá seria invadida pela Síria, tudo porque confiou mais no grande rei assírio do que no onipotente Deus, Criador dos céus e da terra. No verso 1, Isaías recebeu uma revelação de que uma criança, no caso seu próprio filho, seria a figura da queda dos inimigos de Judá. Antes mesmo do nascimento da criança, Deus disse o nome a qual a criança deveria ser chamada. Versos 1 e 3. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Mahez Shalal Has Bas. E então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Mahez Shalal Has Bas. E este nome incomum significava rápido desposo, presa segura. Transmitiu uma profecia sobre o destino da Síria e Efraim. Antes que o filho de Isaías pudesse pronunciar suas primeiras palavras, o rei da Síria levaria os despojos de Samaria e de Damasco, de acordo com o verso 4. Dos versos 6 ao 8, Isaías mostra o erro que estavam cometendo ao confiar na Síria, em vez de confiar no Senhor. Eles escolheram uma inundação em vez de um rio calmo, versículo 7. O povo, que era a favor da Síria e Judá, se alegrou quando a Síria derrotou a Síria e quando ambos, Peca e Rezim, foram mortos. Essas vitórias pareciam provar que uma aliança com a Síria era o caminho mais seguro para seguir, em vez de confiar no Senhor. De acordo com o versículo 7, as águas de Siloé que correm brandamente. Eles confiaram no grande rio da Síria. O que eles não perceberam é que este rio se tornaria uma inundação quando a Síria invadisse Israel, e Judá certamente seria devastada. Deus ofereceu ao seu povo a paz, mas na incredulidade eles optaram pela guerra. Por isso, tome cuidado com as suas escolhas. No verso 11, Deus advertiu Isaías a não seguir a maioria e a apoiar o partido pró-assírio, mesmo que isso resultasse em ser julgado como traidor. Verso 11. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Deus exortou Isaías a não temer aos homens, mas apenas a ele. Verso 13. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. O Senhor também disse para ele para que selasse a palavra entre os seus discípulos até que tudo se cumprisse. Verso 16. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Isaías promete, portanto, esperar em Deus, juntamente com os filhos que o Senhor lhe deu. Versos 17 e 18. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Todavia, o povo escolheu buscar em outras fontes o seu socorro e não no Santo de Israel. Verso 19. Quando disserem a vocês: consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Como consequência,
eles sofreriam grandes danos materiais e espirituais. Versos 21 e 22. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra, e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Essa é a descrição daqueles que em seu desespero abandonam a Deus e correm atrás de artifícios da fé, que confiam em alguma coisa além da palavra de Deus. Estes mergulharão na noite eterna de perdição. Mas louvado seja o nosso Deus, porque temos a nossa rica esperança, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Que Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 9 e 10 do livro do profeta Isaías.